Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal Xavier, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, responsável pela disciplina de metodologia da pesquisa, e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a leitura de textos científicos. Em se tratando da leitura dos trabalhos científicos, dos resultados das pesquisas científicas, é necessário entender que reservar o tempo para uma leitura especializada, para uma leitura crítica e reflexiva das evidências científicas, faz com que a prática seja adequada às evidências científicas mais robustas em relação ao fazer e à assistência, especialmente no campo da enfermagem, permitindo aos profissionais de saúde absorver o conhecimento de forma periódica e gradativa, além de aprimorar esse profissional a partir de informações relacionadas à sua prática e dos acontecimentos que vão envolver aí a sociedade em que todos estamos inseridos. Então, o consumo adequado a partir de evidências científicas robustas e recentes permite ao profissional o aperfeiçoamento de suas práticas. Só que esse consumo ele precisa ser a partir de uma leitura crítica e reflexiva do que está sendo produzido. E para isso nós precisamos levar em consideração vários aspectos relacionados ao tipo de resultado científico, ao tipo de texto científico que iremos consumir. Então, a leitura de artigos científicos ela deve seguir ao menos 6 passos sistematizados. O primeiro passo é inicialmente observar o título desse manuscrito, desse artigo ou desse documento que você estará consumindo, a fim de identificar o assunto ou a temática do texto científico. Então, o leitor, a partir do título, ele consegue já observar várias informações, sobre o que será discutido naquele documento. A população, qual que é a temática-alvo, qual que é o desenho de estudo que aquele manuscrito, aquele documento que você está consultando vai apresentar, a localidade onde pode ser realizada essa pesquisa. Então, a partir do título, a gente já tem várias informações que nos dão subsídio para entender sobre o que se trata, sobre o que versará aquele documento. E também teremos que observar no segundo passo os metadados daquele manuscrito, daquele documento. Então, assim, a gente precisa observar o ano de publicação, para verificar se essa informação ela está atualizada, se ela está evidenciando as evidências científicas mais atuais, em relação à temática, porque se a gente estiver consumindo manuscritos, resultados de pesquisa, principalmente para embasar a nossa prática profissional, a gente precisa ter certeza de que estamos consumindo o material mais atualizado possível. Precisamos observar a experiência acadêmica dos autores que estão vinculando esse material, assim como qual a instituição de origem que esses autores estão vinculados, porque é de grande valia saber para o profissional conhecer essas instituições de ensino que pesquisam e realizam essas pesquisas científicas, pesquisas relacionadas a determinados assuntos de interesse, e a partir do conhecimento dos autores e das instituições que vinculam as pesquisas em determinada área ou temática, é possível identificar centros de excelência que estudam e publicam sobre determinado assunto, que pode aí ser uma fonte de informação importante para a prática profissional. Então, se a gente consegue observar a titulação, a experiência, saber quem são esses autores, qual é a prática profissional, a que instituições estão vinculados, a que práticas desenvolvem na sua prática profissional. Isso tudo são informações relevantes que vão nos dizer aí sobre também a qualidade
desses manuscritos que estão sendo publicados. O terceiro passo trata-se da análise textual do artigo em si, do manuscrito, do documento que você está consultando. Então, nesse momento, você vai fazer a leitura do resumo do artigo, a fim de ter uma ideia geral do conteúdo científico. Vai observar também os descritores ou as palavras-chave que esses artigos vinculam, a fim de checar se os mesmos representam o conteúdo do artigo. E também é por meio dos descritores que vocês podem achar novos artigos, consultar novas bases de dados a partir desses descritores, tendo acesso aí a outros artigos também relacionados à sua temática. Então, essa terceira etapa é essa análise textual em que o leitor vai compreender do que se trata a publicação. O objetivo é uma visão panorâmica do assunto por meio dessa leitura do resumo do artigo e da verificação dos descritores e palavras-chave. Então, a gente começa fazendo a leitura do título, em seguida fazemos a leitura do resumo, fazendo essa análise textual, essa análise geral, panorâmica do que se trata, observando o objetivo do estudo, os resultados, o método e a conclusão que está descrita ali no resumo de maneira mais generalizada. Então, aí a gente consegue ter um panorama maior, geral, se aquele estudo ele se adequa ao interesse que você tem, aos resultados, às dúvidas que você tenta sanar. Então, esse terceiro passo também é um passo importante. Então, após a leitura cuidadosa desses itens, nós vamos ler o artigo pela primeira vez, o artigo em si, como um todo. Nessa primeira leitura, não há necessidade de se fazer anotações, apenas prestar atenção nos termos e expressões que você não está familiarizado para poder esclarecê-los na próxima leitura. Então, nesse momento, a gente vai fazer essa leitura geral, mais superficial de todo o manuscrito, tentando aí observar, se aprimorar, se familiarizar com esses termos que você ainda não conhece. Nesse momento, você já pode ir grifando esses termos para depois você, na leitura aprofundada, ir dando conta de cada um desses termos para realmente entendê-los. Fique atento também aos tópicos apresentados nos artigos, nas referências, nas datas de publicação. Para as várias pesquisas, artigos mais recentes são os mais relevantes, né? E selecionar dentro desse manuscrito tudo aquilo que te interessa, que você quer sanar as suas dúvidas, os resultados que você tem interesse em apreender. Então, nessa primeira leitura, você vai fazer uma visão panorâmica do artigo como um todo, destacando esses termos que você não conhece, para daí, na leitura aprofundada, no quarto passo, você ir realmente identificando as partes importantes do manuscrito, começando pela introdução, né? Na introdução, busca-se observar qual que é o objetivo da pesquisa, né? Qual que é o objeto da pesquisa, na verdade, né? Do que se trata, qual que é o problema da pesquisa, como os autores estão contextualizando o seu objeto de pesquisa. Eles estão trazendo dados epidemiológicos, eles estão trazendo teorias e conceitos que embasam aqueles resultados e objeto que está sendo contextualizado. Então, na introdução, a gente vai identificando esses aspectos, né? Identificar esses conceitos que são inerentes ao objeto da pesquisa, identificar a justificativa, a pergunta de pesquisa, se houver, e, por fim, o objetivo da pesquisa. Então, nesse quarto passo, a gente vai aprofundar aí na introdução, a fim de observar todos esses aspectos, para ir se aprofundando cada vez mais na leitura daquele manuscrito, daquele documento, daquela evidência científica. No quinto passo, o leitor deverá observar o método da pesquisa, né? Se a abordagem é uma abordagem quantitativa ou qualitativa, que tipo de estudo está sendo adotado, se os autores apresentam alguns aspectos relacionados
a caracterização desse tipo de estudo, se é um estudo na abordagem quantitativa, um estudo transversal, um estudo caso-controle, um estudo experimental, um estudo de corte, se é um estudo qualitativo, se é uma pesquisa narrativa, se é uma pesquisa fenomenológica, se é uma história de vida, uma história oral. Então, no método, nós precisamos observar essas informações quando estamos fazendo a leitura da evidência científica. Observar o local onde foi realizada a pesquisa, se esse local é contextualizado, se a população e a amostra são caracterizadas a contento, dizendo o número, o tipo da população ou da amostra, quais foram os critérios de inclusão e exclusão utilizados para compor a amostra, se vai ser utilizada a população toda, ou se vai ser feito uma amostragem da população, que técnica de amostragem é utilizada para fazer a seleção desses sujeitos. Tem que se observar o procedimento de coleta dos dados, se foi utilizado um instrumento, se foi realizada entrevista, qual tipo de coleta de dados, de protocolo para coleta de dados foi utilizado pelos pesquisadores, observar os procedimentos adotados para análise dos resultados, se a análise ela é uma análise descritiva, se é uma análise estatística, se é uma análise de conteúdo, análise de discurso, de que forma os autores procederam e encaminharam a análise dos seus resultados. E observar os aspectos éticos ligados à realização desse estudo. Em se tratando de estudos com seres humanos, obrigatoriamente precisa se apresentar o parecer de aprovação do Comitê de Ética e o número do registro do parecer. Então, esses aspectos todos precisam ser observados quanto à metodologia da evidência científica que você está observando. A depender aí do tipo de estudo, do tipo de método utilizado para o desenvolvimento, outros aspectos vão ser necessários serem observados também. Se for um estudo experimental, observar se houve randomização, observar o protocolo de seleção dos sujeitos, o protocolo de acompanhamento. Então, todos os passos inerentes ao tipo de estudo que está sendo adotado devem ser observadas na leitura da parte metodológica do trabalho, do artigo que está sendo lido, que está sendo observado, da evidência científica consultada. E a última etapa, que é a etapa analítica, o leitor deverá fazer uma leitura analítica interpretativa dos resultados e discussão do artigo. Então, na sexta etapa, que também é denominada análise interpretativa, o leitor analisa e critica o que foi escrito, podendo gerar aí um amadurecimento intelectual para o leitor. Ele vai fazer a síntese pessoal, observando a problematização do artigo, do problema de pesquisa. O leitor deve discutir as considerações relevantes encontradas na discussão e na conclusão do artigo, fazendo a comparação do que foi apresentado nos resultados, observar na discussão se os autores fazem referência a esse resultado, se eles trazem resultados semelhantes encontrados em outras amostras, em outros lugares, se eles trazem explicações plausíveis para fundamentar e argumentar aquele resultado. Então, esses aspectos todos têm que ser observados na discussão dos resultados. E na conclusão do artigo, também observar se na conclusão esses autores, esse artigo, esse resultado de pesquisa que você está fazendo a leitura, se ele responde ao objetivo proposto no início do trabalho. Então, na conclusão, a gente vai observar essas informações, se o objetivo ele é respondido a contento, se os autores apresentam as limitações inerentes ao seu projeto, se os autores apresentam recomendações e contribuições futuras, lacunas do conhecimento que ainda precisam ser investigadas. Todas essas informações nós precisamos observar se são apresentadas na discussão e na conclusão do trabalho. Destaca-se que essa fase é a fase mais produtiva
quando for realizada em grupo por meio da aquisição colaborativa de conhecimento. Então, a prática da leitura, né, dentro da equipe multiprofissional como uma forma de educação permanente é muito bem-vinda, porque no momento em que o grupo está discutindo os resultados, né, as diferentes visões e experiências vão se convergir e vão gerar um maior amadurecimento em relação à discussão daquele resultado. Essa etapa também compreende o que o pesquisador afirma e quais as informações transmite para a solução dos problemas formulados na pesquisa. Deve-se também realizar a interpretação dos resultados. Entenda todos os gráficos, todas as tabelas, todas as imagens que são apresentadas naquele manuscrito, naquele resultado de pesquisa. E correlacione esses dados escritos ao longo do texto com as figuras. Então, verifique se na descrição dos resultados os autores estão fazendo inferência e explicando, né, o que mais chama atenção naquelas tabelas, naqueles gráficos, tentando entender aqueles resultados que estão sendo apresentados. Ao ler os resultados e as discussões, procure os pontos-chave, os problemas a serem resolvidos, as limitações do estudo. Verifique também se são apresentados novos achados dos artigos, se esse corrobora ou vai contra outros estudos na mesma temática, com a mesma problemática. Tenha certeza de que você realmente destrinchou todos os pontos-chave do artigo. Se você sentiu que ainda faltam informações, que alguma coisa você ainda não compreendeu, retorne a leitura, leia novamente, tentando entender cada um desses pontos que ainda ficaram encobertos. Então, de maneira geral, na leitura de uma evidência científica, a gente precisa sempre observar a pergunta do estudo, identificar a pergunta do estudo, verificar quais são as suas primeiras intuições em relação àqueles resultados, aquela pesquisa, cotejar com outras posições, rever posições iniciais. Em segundo lugar, refletir sobre os resultados e a discussão do estudo. Abandonam-se algumas ideias, acrescentam-se outras, reformulam-se novos problemas e o domínio de uma posição definitiva, ou seja, aquele resultado ele reflete, né, ele é possível e plausível de ser aplicado na sua prática profissional, na sua prática acadêmica, na sua prática científica. Então, é nesse sentido que a gente tem que empreender a nossa leitura dos resultados das pesquisas científicas. Então, o leitor também deverá considerar algumas regras. Compreenda as partes do texto e estabeleça relações entre elas a fim de conhecer a organização da pesquisa. Então, fazer aquele exercício de observar a introdução, se a pergunta de pesquisa está apresentada, se a justificativa está amplamente considerada, trazendo subsídios e argumentos para justificar a importância da realização daquela pesquisa. Observar se o objetivo está bem estabelecido e claro, coerente com o que se pretende. Observar se são apresentados dados epidemiológicos, se é feita a contextualização do problema, de forma que o leitor consiga entender a importância da realização dessa pesquisa. Sublinhar as frases relevantes, facilitando uma segunda leitura de forma rápida e precisa. Então, nessas frases relevantes, você consegue retornar a elas, entendê-las melhor. Aqueles termos que você não conhece, você sublinhou. Tentar buscar os significados desse termo para que a leitura possa fazer mais sentido. Observar se o método está adequado, se todas as informações mínimas em relação ao método são apresentadas de forma consistente. Observar se nos resultados apresentados e na discussão feita pelos autores, eles dão conta de responder o objetivo da pesquisa, se a conclusão traz de forma sintética uma resposta à pergunta de pesquisa apresentada, ao objetivo da pesquisa, se os autores apresentam aí as limitações do estudo, as proposições de novos achados, a proposição de novas lacunas ainda que precisam ser respondidas e trabalhadas em novas pesquisas.
Então, todas essas informações a gente precisa estar atento no momento de consumir uma pesquisa científica, no momento de consumir uma evidência científica para pautar a nossa prática profissional. E ao final, elabore uma síntese mantendo uma sequência lógica, resumindo os aspectos principais, essenciais daquele manuscrito, daquela evidência científica. Então é sempre interessante fazer essa resenha, fazer esse resumo, trazendo aí as principais informações presentes na introdução, no método, nos resultados, na conclusão da pesquisa, trazendo aí os metadados, né? Quem são os autores, anos de publicação, experiência profissional, para que você consiga formar um banco de dados que vai te facilitar depois a tomada de decisão e a retornar a esses manuscritos de maneira mais rápida, porque você já fez a leitura aprofundada e a partir da síntese que é realizada por vocês nessas resenhas que vocês vão produzir nesse banco de dados, fica mais fácil retornar a essas informações e subsequentemente tomar uma decisão para a sua prática profissional, ou seja, para a sua pesquisa científica, para aquilo que você está empreendendo essa leitura inicial. Essa é a referência utilizada para a produção dessa aula, é um artigo, um documento produzido pela UNASUS em parceria com a Unifesp, que traz informações de forma bem resumida aí sobre que aspectos a gente precisa se atentar para realizar a leitura das evidências científicas. Então, eu vou deixar para vocês uma leitura complementar no AVA, para que vocês também observem os aspectos metodológicos, uma discussão editorial interessante que vão nos chamar a atenção para alguns aspectos metodológicos que a gente precisa observar no momento que nós vamos consumir informações científicas. E eu espero que com essa aula vocês consigam implementar uma leitura mais crítica e reflexiva relacionado aí ao consumo das evidências científicas e principalmente colocá-las, né, em prática na sua atuação profissional enquanto enfermeiro, quando vocês estiverem no estágio supervisionado, né, encontrarem alguma dificuldade, né, algum desafio em relação ao cuidado de algum paciente, a partir do consumo de evidências científicas robustas e atualizadas em base de dados científicas, em revistas e periódicos de qualidade, a gente consegue melhorar em muito a nossa assistência e prestando aí a melhor assistência para os pacientes que estão sobre a nossa guarda, que estão sob os nossos cuidados. Era isso. Com essa aula a gente encerra a nossa unidade 4 e encerramos a parte teórica da nossa disciplina de metodologia da pesquisa. Foi um prazer trabalhar com todos vocês. Espero que o conhecimento empreendido aqui durante a nossa disciplina possa ajudá-los não só na parte acadêmica, mas também na parte profissional de vocês, consumindo as pesquisas científicas que são produzidas para melhoria da prática profissional de vocês. Um abraço a todos e até mais.